Que o Todo-Poderoso vos abençoe. Que o general de guerra te dê a paz. É com alegria no coração que vamos ministrar uma palavra da parte de Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Glória! Solta o BG, meu filho, para a gente ministrar uma palavra forte. Meu Deus, meu Deus. Deus é bom, viu? Deus é bom. Vamos agora comer a comida que o diabo não come. Hoje eu quero ministrar uma palavra da parte de Deus, desde já agradecendo a todos pelo carinho da audiência. Permaneça em oração por mim, que eu estou em oração por vocês. Pode ter certeza disso. Se tem um servo que ora, está aqui. Para Deus abençoar a sua vida, sua casa, toda a sua família. Eu creio. Eu creio que o nosso Deus grandão, ele faz, não é? Eu creio que o Deus grandão, ele opera milagres, ele faz tudo. Sabe o que é tudo? O que nós não podemos fazer, porque ele é bom o tempo todo e toda hora Deus é bom. Eu vou agora, queridos, junto com os meus irmãos, ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração, já convidando a todos, sem exceção, para abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Segunda Reis, eu quero ler no capítulo de número 16 e quero ler apenas o versículo de número 19 e 20. Segunda Reis, capítulo 16, versículo 19 e 20. Que diz assim a palavra de Deus: Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Eu gosto da mensagem quando ela vem do coração de Deus para o nosso coração. Não tem coisa melhor. Esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma mensagem maravilhosa quando fala de Acais. Acais, o texto diz que no 10º de Acais, no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, o filho de Elã, e a Bíblia Sagrada diz que ele reinou sobre Israel em Samaria durante 9 anos. Eu fico pensando o reinado desses homens como durava. 9 anos reinando num lugar. O texto diz que reinou durante 9 anos. E a Bíblia diz, irmão, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, a Bíblia diz que não como os reis de Israel foram antes dele. O texto também nos revela que contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria.
Observe comigo que as atitudes dele, o comportamento dele, meu Deus, eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra. O texto diz que o comportamento dele fez com que subisse contra ele para pelejar. O comportamento dele, presta atenção na palavra, eu falo tudo, não quero nem saber. Quem não gostar, que coma menos ou não coma nada, eu não estou nem aí, eu prego a Bíblia. Escute, o comportamento dele suscitou, despertou, meu Deus, despertou em um rei que subiu contra ele, que veio ao encontro dele, por ele estar com a vida fora do altar de Deus, fazendo o que ele queria e o que ele bem entendia. O texto revela que este rei, ele subiu contra Acais. A Bíblia diz que ele reinou sobre Israel em Samaria 9 anos e subiu também contra Oséias, porque tinha sumido, e o texto diz que as guerras estavam muito grandes, as guerras estavam acontecendo. Então, quando esse homem, esse rei chamado Salmanese, esse homem, Salmanese, né? É Salmanese, ele sobe para pelejar. O texto diz que ele foi o rei do império neossírio após a morte do seu pai Tiglac, ou Tiglate. O texto é Tiglat-Pileser, não é? O pai dele. O texto diz que esse rei, ele agora veio, meu Deus, ele agora veio contra Acais, contra Oséias, quando já era rei de Israel, mas ele veio porque ele era rei da Síria. E a Bíblia diz que Oséias, escute a mensagem, que eu vou falar tudo, não tem arrumadinho não. No capítulo 17, versículo 3, diz o texto que Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente a ele. Meu Deus, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Peri-me comuntria. Alargue-me camanto de remintofá. Chama da cala da cabarrai. Meu Deus. O texto traz a revelação da Bíblia Sagrada que quando ele sobe, o rei da Síria, ele encontra Oséias. Oséias agora passou a ser um servo dele e dava-lhe presentes a ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que a sua vida, o seu comportamento, o seu compromisso com Deus lhe livra de inúmeras coisas. Quando você tem um compromisso, quando você tem vida com Deus, quando você é comprometida com Deus, quando você está firme com Deus, meu Deus, quando você não inventa história para fazer a vontade de Deus, quando você não inventa mentira para ser cheio do Espírito Santo, porque o que mais tem por aí é pessoas inventando mentira
e não é cheio do Espírito Santo por conta das mentiras, por conta das conversas farrapadas. Eita, o caldo tá grosso, mas eu vou falar tudo, porque eu não devo nada a ninguém, eu tenho que falar o que o grandão manda. A Bíblia Sagrada nos revela que Osés andou errado, fazendo coisas erradas. E aí agora vem esse homem, esse rei da Síria, Salmanassé, e ele agora quando encontra Osés se tornou ser um servo dele. Olha que Osés era um homem que estava reinando também em Israel, e ele se tornou um servo de Salmanassé. E o texto diz que ele estava servindo, dando presente. Por quê? Porque ele não tinha vida, porque ele não tinha autoridade, porque ele não tinha força, porque estava vivendo uma vida troncha, porque não estava perto de Deus, porque não estava perto de homens de Deus, porque não tinha ninguém para lhe orientar, porque ele não queria, porque ele não valorizava os profetas de Deus na terra. Quem não valoriza profeta de Deus aqui na terra, paga preço, e o preço é alto, e o sofrimento é doloroso, e a pessoa fica sem saber para onde ir, sem saber para onde fazer. Shabadacaladacamará, e o grande Deus está falando contigo e está te dizendo: olha, tu tem que estar na presença para que eu possa te livrar, para que eu possa te guardar, para que eu possa te orientar, para Salmanassé não te fazer de servo, para tu não estar servindo a ele. Ele chegou a um ponto de comida para mim aqui, ele trazia. O homem era rei de Israel e agora estava servindo ao rei da Síria. Quantas pessoas que vivem servindo ao rei da Síria por aí afora? Eita Deus! O rei da Síria está querendo que tu seja serva dele. O rei da Síria está querendo que tu sirva a ele. O rei da Síria está querendo te fazer de escravo. E o Deus grandão está dizendo: me dê prioridade. Eita, palavra forte. Meu Deus, o Deus grandão está dizendo: você precisa me dar prioridade. Eita, Deus grande. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. O grande Deus está dizendo para você: eu quero prioridade. Prioridade, você tem que dar prioridade para Deus. Você está priorizando quem? Você está priorizando ficar onde? Está priorizando ir para onde? Tem muita gente que dá prioridade aos desejos da carne, à vontade da carne, dá prioridade até ao diabo. O diabo é quem leva ele, quem leva ela para os lugares, e ela deixa de estar na presença de Deus, ele deixa de estar na presença de Deus, deixa de engrandecer ao Deus grandão para estar engrandecendo ao adversário. Mas o Deus grandão está dizendo para você abrir os seus olhos. Deus quer prioridade. Quando você der prioridade a Deus, de estar na presença dele, de estar fazendo para ele, quem já está dando prioridade a Deus, o grande está dizendo: continue, eu quero prioridade, eu quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero suprir tuas necessidades, eu quero te livrar, eu quero te dar vida, te dar saúde, te proteger, te cobrir com o meu sangue carmesim. E sendo assim, ninguém te toca, ninguém te machuca, ninguém te destrói, ninguém acaba contigo, ninguém te envergonha. Tu tá entendendo o que o grande Deus está falando contigo, terra? Alegra, 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 alegra o teu coração. Começa a entender que aquele que te chamou para uma grande obra, ele é Deus e vai continuar mostrando que é contigo. Salmanassé, ele estava agora usando Oséias como servo dele. É a Bíblia Sagrada que diz que ele estava usando ele do jeito que ele queria, como para servir a ele, ficou sendo servo. Ou seja, se o texto diz em 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 3, que ele ficou sendo, então ele não era. Ficou sendo servo, ele não era.
Meu Deus, tem que ter cuidado. Você precisa entender que você é serva do Deus grandão. Você é servo, eu preciso continuar sendo servo do Deus grandão. Servo do Deus grandão. De quem você está sendo servo? Tem muita gente aí que é servo das coisas mundanas, das coisas que não prestam. Tem muita gente aí, isso é verdadeiro, tá? Que serve ao diabo. Irmão, serve o diabo. O diabo é quem faz o que quer com ele, com ela. Meu Deus! Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória vai dando glória, meu filho. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Glória, cuidado. Priorize Deus. Dê prioridade a Deus. Deus quer prioridade. A mensagem é forte para você dar prioridade. Dê prioridade a Deus. Prioridade a Deus. Deus colocou a palavra no meu coração, eu não vou fazer o quê? Dê prioridade a Deus. A Deus. Meu Deus. É Deus. A prioridade é dele. O grande é ele, quem faz é ele, quem manda é ele, quem organiza é ele, quem coloca tudo em seus devidos lugares é ele, quem nos cobre com o sangue dele é ele, o Deus grandão, quem nos dá vida e saúde, livramento e proteção é Deus, meu Deus. Oh, que presença maravilhosa! Só quem sente o Deus grandão vai glorificando a ele, porque ele é bom, porque ele vive, porque ele reina. Salmanezé, ele não pode ser o teu senhor, ser o teu patrão, ser o teu dono, o teu senhor, o teu patrão, o teu dono é Deus, rapaz. Prioriza Deus. Ele não deu prioridade a Deus. Quando Salmanezé chegou, o que foi que fez? Ele ficou sendo, está escrito, capítulo 17 de 2 Reis, versículo 3. Ele ficou sendo o quê? Servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias, olha aí, ó, o que levou Oséias. Ele ficou sendo servo. Chegou, eu provo na Bíblia Sagrada, capítulo 17, versículo 4. Ele ficou sendo servo. Só que ele não aceitava aquilo. Mas ele também não tinha força suficiente para sair daquela situação na boa, na tranquilidade, em paz. E aí ele começou a entrar por outros caminhos. Tem que ter cuidado, irmão. Deus quer nos livrar de caminhos terríveis. É importante nós abrirmos os nossos olhos e ser vigilante diante daquilo que está acontecendo conosco. Ele não tinha saída, ele não via solução, não tinha porta, uma brecha para que ele pudesse sair daquela situação. O que foi que ele fez? Ele começou agora a conspirar contra o rei da Síria. Está escrito no capítulo 17, versículo 4, porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Observe comigo que chegou um tempo que ele agora não conseguia, ele agora não mandava mais presente para o rei da Síria. E aí, quando ele não manda, o rei da Síria entende que ele estava com conspiração contra ele. O texto revela que ele agora começou a conspirar, começou a se revoltar. Tá vendo? Quem não dá prioridade a Deus, irmão, tem revolta, às vezes quer uma fuga, às vezes quer sair do problema do jeito dele, da maneira dele, mas não sai com tanta facilidade da forma que deseja. Meu
Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem não tem nada, não dá nada. O Deus grandão está dizendo para você: eu quero prioridade. Dê prioridade a Deus. Dê prioridade a Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Eu conheço uma serva de Deus. Eu conheço uma serva de Deus. Eu não vou dizer o nome dela por respeito, claro, manter o sigilo do nome da serva do Deus Altíssimo. Mas eu conheço uma serva de Deus, vou dizer isso aqui porque isso aqui é verdadeiro. E eu não preciso estar inventando conversa aqui não, tá? A serva de Deus é assim. Quando ela recebe o salário dela, ela prioriza Deus. Que coisa, né? Ela, não, primeiro de Deus aqui, primeiro de Deus. Não, 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 primeiro Deus, depois eu vou fazer minhas coisas, eu vou ver minhas coisas. Primeiro Deus, hein? Isso é forte, minha gente. Isso é forte, não é todo mundo que faz isso, não. O meu leme é para Deus eu faço, é para Deus eu vou. É o que é para Deus tô dentro, conta comigo. Eu sou assim, se for para Deus eu faço. É, eu recebi um convite ontem, aí eu disse, onde esse culto, essa bênção? Aí disse, não, em tal lugar. Aí depois, no final da conversa, quase tudo certo, a pessoa disse assim para mim, meu Deus do céu, sangue de Cristo. Ó, irmão, se não for para Deus, eu não vou não, eu não faço não, tem que ser para Deus, meu compromisso é com o dono do céu. Aí no final disse assim, graças a Deus, que tá tudo certo, eu vou mostrar para fulano que eu lhe trago aqui, porque fulano disse que o senhor não vinha aqui não. Fulano disse que o senhor não vinha aqui não, porque o nosso culto aqui é pentecostal, é muito manto. E eu disse, rapaz, disse, diga, esse negócio aí não é para Deus não, é não. Aí para mim não dá não. Aí eu disse, quem foi que disse que eu não ia aí? Não, foi fulano, disse que o senhor não vinha, porque aqui é muito manto. E eu disse, foi mesmo, e você quer que eu vá? Não, mostrar a ele que o senhor veio. O senhor veio, ele disse que não vinha. Ih, rapaz, eu digo que já tá fugindo, o negócio aí não é para Deus, não, é não. Tudo tem que ser para a glória de Deus, irmão. Se não for para a glória de Deus, eu tô longe, eu tô fora, tem que ser para a glória do Deus grandão. Oséias não estava fazendo para a glória de Deus, sofreu consequências terríveis para ele saber que só o Senhor é Deus. Você que está aí, escute a voz do Deus grandão. O Deus grandão vai falando com você. O Deus grandão vai te orientando. O Deus grandão vai falando o que você precisa ouvir, porque Ele é o Senhor da tua vida, que te ama, que tem negócio contigo, que não te deixa no meio do caminho, que não te desampara na estrada e que mostra que verdadeiramente tu és dele, que mostra que verdadeiramente tu és dele, ele é teu Pai, ele é o teu Senhor, ele é o Deus que te guarda, ele é o Deus que te ama, ele é o Deus que te protege. Só quem tem glória para Jesus vai dando glória para ele, vai entendendo o que o Todo-Poderoso está falando com você, para você saber que ele é o Senhor, que a sua verdade vai sempre reinar, que ele vai continuar sendo o Todo-Poderoso o tempo todo e toda hora. Se tu crê nessa palavra, vai recebendo aí. Ele começou agora a conspirar contra o rei. E as conspiração dele, ele conspirou de uma maneira assim, ele já não mandava mais presente, sabe? Ele já não pagava mais os presentes do rei da Síria. A cada ano que passava, está escrito capítulo 17, versículo 4. O texto diz no versículo 5, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e cercou durante 3 anos. Samaria ficou cercada. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Assíria e fê-lo habitar em Alá. O texto diz que em Ebor,
junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Olha onde o homem foi parar, cidade dos medos. Por que cidade dos medos? É porque era uma cidade das pessoas que tinham medo, as pessoas medrosas, as pessoas que não tinham credibilidade. Está escrito na Bíblia Sagrada aqui, ó. Está na Bíblia, filho. Está na Bíblia, não tem isso não. Está na palavra, a gente prega. Está na Bíblia, a gente ensina. Foi parar na cidade dos medos. Quantas pessoas? Quantas pessoas que estão em um lugar com medo, medo de fulano, medo de Beltrano, meu Deus, cidade dos medos, cuidado você que está aí, está escrito aqui na Bíblia, viu? No capítulo 17, versículo 6, ele foi para na cidade dos medos, tinha pessoas medrosas, cidade dos medos na Bíblia, a Bíblia diz que essa cidade, as pessoas que tinham medo, isso abrange medo em todo sentido, tá? Medo de acertar, medo de ir em frente. Tem muita gente, derremi comúntria. Alabadacaladacamarrai. Meu Deus, tem muita gente com medo. Medo de acertar. Às vezes, muita gente tem medo de comprar. Tem medo também? Tem. Tem medo de ter, medo de abrir uma empresa, medo de ir atrás de um emprego, tenho medo. Vão dizer não para mim. Tem gente que tem medo, irmão. Medo do vizinho, medo de alguém da família, tem medo. Então ele estava com medo e a Bíblia diz que ele foi levado para a cidade dos medos. Está escrito, 2 Reis 17, versículo 6. Você que está aí, você está com medo de quem? De quê? O medo está te causando que danos? O medo está causando o que na tua mente? O medo está tirando o teu sono, o medo está tirando o teu apetite. O medo, o diabo está te levando para onde? Uma pessoa com medo, ela se esconde. Uma pessoa com medo, ela não quer falar com ninguém. Uma pessoa com medo, ela não dorme bem. Uma pessoa com medo não come bem. É o medo. Medo. Tem gente que tem medo. Tem medo do diabo, tem medo das afrontas, tem medo de cara feia, tem medo das calúnias, tem medo da fofoca. Meu filho, para ser pregador do evangelho não tem que ter medo dessas coisas, não. Tem que colocar Deus na frente e deixar Deus trabalhar. Para ser serva de Deus e servo de Deus não é para ter medo, não. Porque quem tem medo vai para lugares sombrios. Quem tem medo não alcança os objetivos. Não é para ter medo de enfermidade, não é para ter medo de covardia. Tem que ter coragem, tem que repreender no nome de Jesus, avançar em frente e acreditar no Deus grandão para não ir parar na cidade do medo. E quando vai parar na cidade dos medos, lá tem outras pessoas com medo. Sabe, a pior das coisas é você se deparar com gente com medo. Tô com medo, tu vai fazer o quê? Não, eu vou fazer a obra de Deus. Rapaz, vai não, rapaz. Vai não, por que não? Tá medo? Medo de quê? Se o grande está mandando, aleluia. Eu fiquei pensando comigo hoje, meu Deus, estava pensando, cadê os missionários? Cadê as pessoas que tinham desejo de fazer missões? Aonde elas estão? Que eu não vi mais, não vi. Não vi, não se fala mais. Não se fala mais. Nas igrejas hoje já não tem mais culto missionário. Cadê os cultos missionários, culto de missões? Cadê, irmão? Onde é que tem? Aonde é que tem? Quando foi que você ouviu falar que enviaram um missionário para um outro país? Não, irmão, se acabou isso aí. Se acabou. Cadê, irmão? Oh, aleluia, meu Deus. Oh, como a igreja, o tempo vai passando, as coisas vão estreitando. E você está onde? Está na cidade dos medos. Cidade dos medos pode ser o teu quarto. O teu quarto, a tua casa, um lugar que tu se isola. É a tua cidade ali, a cidade dos medos.
Vem pra cá, Fana, vem outro medroso para perto de você. Você precisa, rapaz, é de homem corajoso, de mulher corajosa, de amigos corajosos, disposto. Aleluia! Você crê nessa palavra? Receba essa palavra. Você precisa de alguém que te incentive. Vai em frente, mulher, que Deus está contigo. É assim que tem que ser. Vai em frente, homem de Deus, que o grande Deus está na tua frente e vai te ajudar. É assim que tem que ser. É o que precisamos, de pessoas corajosas, cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da graça do Deus grandão, pessoas cheias de autoridade de Deus, aleluia, para prosseguir na caminhada e dizer que Deus faz. Tem que ter autoridade de Deus e não ficar com medo. Meu Deus, que palavra forte! Essa palavra vem do coração do Deus grandão. Dê prioridade a Deus, que aí o medo não se apossa de você. Dê prioridade a Deus, que o medo não toma conta da tua vida. Dê prioridade a Deus, que o medo não te atinge. Dê prioridade a Deus, que o medo não vai chegar onde você está. Dê prioridade a Deus, que o medo não vai te levar para caminhos tortuosos. Dê prioridade a Deus, que tudo vai dar certo na sua vida. Dê prioridade a Deus. Dê prioridade a Deus, que você vai chegar em todos os lugares sem medo. Medo de nada nem de ninguém. Cheio de coragem, cheio do Espírito Santo de Deus, com Deus na tua frente, com Deus no teu barco, meu Deus. Eita palavra boa. Vai adorando a Deus aí, vai engrandecendo ao Deus grandão aí. Deus está dizendo: o meu adversário quer te levar para a cidade dos medos, mas eu sou o teu Senhor, sou o teu Pai, sou o teu amigo, que cuido de ti, que zelo por ti, que te protejo, te livro de todos os males e mostro que sou o Senhor da tua vida e mostro que fui eu quem te escolhi e mostro que fui eu quem te separei para uma grande obra. Se tu crê nesta palavra e é um adorador de Cristo, vai adorando a Ele aí, na beleza da sua santidade. Deus está contigo e ninguém vai te deter, ninguém vai te abater, ninguém vai te envergonhar, porque o general de guerra está presente na tua vida, está cuidando de ti, está cuidando de ti. Cadê os que sentem, os que têm a certeza do cuidado de Deus? Você tem essa certeza? Tem. Você tem essa convicção? Tem. Que Deus está cuidando de você? Não tenha medo. Ele agora estava onde? Oséias, cidade dos medos. Deixa eu andar mais aqui, deixa eu ir mais adiante. A mensagem é forte, a palavra é poderosa, a palavra da vida, a palavra levanta, a palavra fortalece, a palavra anima, a palavra dá vigor. Meu Deus, eita, que palavra forte. Você não vai ter medo não, viu? Mas não, tá com medo de quem? Quem está te fazendo medo? O sangue de Jesus tem poder, tá repreendido. Tem autoridade, rapaz, para estar repreendido em nome de Jesus. Não é para ter medo não, irmão. Tem gente que tem medo, como cidade dos medos, bora sair dela hoje. Deus está tirando. Meu Deus, olha a palavra que Deus coloca aqui na minha boca agora. Ó. Isso aqui não é nada anotado, não. Quem me vê pregando pessoalmente sabe que eu não prego anotando nada. É a mensagem que vem direto do trono da graça de Deus. Deus está tirando você da cidade dos medos. Que cidade é essa? Cidade eu já falei. Pode ser seu quarto, pode ser a sala, pode ser sua casa. Um lugarzinho que você tem, que você vai e fica ali se escondendo, refugiado, fica com medo, não é? Às vezes na escola tá com medo, na faculdade tá com medo, no trabalho tá ali, só fica naquele setor com medo, o diabo fazendo medo, o diabo investindo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Você vai sair dessa cidade, dessa área, dessa terra, desse ambiente de medo. Em nome de Jesus, que todo medo bata em retirada. Eu ministro sobre a tua vida. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê autoridade agora. E você não vai continuar alimentando esse medo. Esse medo bate em retirada hoje.
hoje. Esse medo sai hoje da sua vida, porque você pode, porque você tem, porque você é, porque você consegue, porque você alcança, porque o grande está com você para lhe ajudar. Saindo da cidade dos medos. É hoje, viu? É hoje que você vai sair da cidade dos medos. Tem gente que tem medo de descer mais, de se humilhar mais, medo de jejuar, medo de se encher do Espírito Santo. Não é para ter medo não, benção. Não é para ter medo não, é para ter coragem, ousadia. É para ter autoridade. Tem gente que tem medo de cantar, medo de pregar, medo de assumir um cargo. Está repreendido, eu repreendo em nome de Jesus. Porque não é para ter medo, não é para ter coragem, é para ter ousadia, é para ser cheio do Espírito Santo de Deus, é para ser cheio da graça de Deus, que todo medo em nome de Jesus bata em retirada e sai, vai embora e não volta mais. É a autoridade do Deus grandão, e esse medo, ele bate em retirada sim, porque quem manda é Deus, o dono é Deus, o poderoso é Deus, o que controla tudo e todos é Deus, e não é mais ninguém. O texto revela que ele agora estava na cidade dos medos. E na cidade dos medos, o texto diz que sucedeu assim, por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. Está vendo? Quando se comete erros, quando está com medo, aí começa a desagradar a Deus e começa a subir até a terra do Egito. Ele agora vai bater na terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, o rei do Egito, temente aos outros deuses. Observe que a cada dia ele foi descendo, ele foi afundando. Meu Deus! E o medo faz as pessoas afundar? Faz. E quer exemplo? Quer exemplo na Bíblia? Quando Jesus vinha andando sobre as águas, Pedro disse o quê? Senhor, se és tu, manda com que eu ande por cima das águas. E o Senhor disse o quê? Vem, Pedro. Vem, Pedro, vem-te embora. Meu Deus, é muito forte, viu? Vem, Pedro. Ele disse, se és tu, manda. Manda que eu ande. Eu quero andar, eu quero ir também. Eita, Deus. Se és tu, manda que eu ande. Mande que eu também vá. Meu Deus. Meu Deus. E ele disse, vem, Pedro, vem-te embora. Manda eu ir sobre as águas. Está escrito onde esse texto da Bíblia Sagrada aí? Está na Bíblia Sagrada, meu filho. Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é pura. A Bíblia Sagrada ela é verdadeira. Ele disse, manda, vem Pedro, vem-te embora. Meu Deus. Está escrito em Mateus capítulo 14. O Senhor disse, Pedro, Senhor, aí disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ele disse, venha. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E o quê? E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Tá vendo? O medo. Ele começou a observar o vento que estava ali forte. Jesus estava ali. E ele ficou com medo. E aí ele fez o quê? O texto diz, começando a afundar. Você que está aí, você que está com medo, você vai sair desse medo. Esse medo não vai lhe prejudicar, não vai lhe trazer problemas. Meu Deus do céu! Deus está tirando pessoas do medo, da cidade do medo, medo de se voltar para Cristo. O grande está dizendo, eu quero que você volte, porque você está afundando, você já começou a afundar, e você não está percebendo, ninguém te avisa. Eita, Deus grande! E eu vim aqui para lhe avisar que você está afundando.
E você está afundando a cada dia. E o medo está te levando às profundezas. E o grande está dizendo: pede o meu socorro, que eu vou te socorrer, vou te ajudar, vou te levantar. Tu estás afundando, vai deixar afundar mesmo, é? Vai se permitir, meu Deus. Eita Deus, essa palavra tem direção, eu tenho certeza disso. Está afundando, não é? Está escrito na Bíblia que ele começando a afundar. Ó, se Deus está dizendo que tu está começando a afundar, tu tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado, bênção. Porque aí tu começa a afundar, de repente tu afunda, quem paga preço é tu. Meu Deus do céu. Aí se tu afundar, tu vai perder o que tu tens. Tu vai perder as bênçãos de Deus. Deus não quer que tu afunde, não. Sai dessa cidade do medo hoje. Isso é para mim, é para você mesmo. Tá falando comigo, é Jesus, é com você mesmo. O medo não vai tomar conta da tua vida. O medo não vai mais te perturbar. Se te perturbou até hoje, não vai mais te perturbar, porque o grande Deus está contigo para te dar vitória, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Se tu crê nessa palavra, alegra o coração e tem autoridade para dizer ao medo que a tua vida é de Deus, que quem manda na tua vida é o Deus grandão, que quem te chamou para uma grande obra foi o Todo-Poderoso. Só quem acredita nesta palavra se alegra, alegra o teu coração. Confia tão somente no Deus grandão, e o Deus grandão vai continuar mostrando que Ele é o Senhor da tua vida, que foi Ele quem te chamou para uma grande obra. Se tu crê nesta palavra, tu vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Chama o Deus grandão, chama o braço forte para te ajudar. Chama Ele, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E o grande vai ter misericórdia de você, e vai lhe ajudar, e vai lhe fortalecer, e vai lhe encher da graça, e vai lhe encher do óleo, e vai lhe encher do azeite, e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Se tu crê, tu vai ver o grande operando. Se tu crê, tu vai ver o grande velando por você, cuidando de você, mostrando que Ele é Deus na tua vida. Você precisa ter coragem, você precisa ter autoridade do dono do céu para vencer a batalha. O grande está dizendo: coragem, te dou ousadia, derramo da minha graça sobre a tua vida. Recebe aí, recebe coragem, força, 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 força. Meu Deus, é muito forte. Recebe força, 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 força. Esse medo não vai te destruir. Esse medo não vai te levar para caminhos tortuosos. Esse medo não vai destruir a tua vida espiritual. Esse medo não vai destruir o teu casamento. Tenha coragem, lute, 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 que você vai vencer. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Que palavra forte é essa? Eita Deus, é o medo, é o medo. O medo quer fazer nós abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa mão. Não é para ter medo, não, é para ter coragem. Deus está te dando coragem, coragem para voltar para a igreja. Eita Deus, alguém ameaçou, derremicalagamanto, elergiostiofa, alguém ameaçou, não foi?
Estás com medo da ameaça de Satanás, é? Não tenha medo não, porque só toca em você, só toca nos teus, se Deus permitir. Tira todo medo, volta para os caminhos do Senhor com pressa, e Deus vai te abençoar de uma maneira gloriosa. Isso é para quem crê nesta palavra. Se tu crê nessa palavra, tu vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Se o Deus grandão está mandando falar, eu falo tudo. Deus está dizendo: coragem, tenha coragem. Tenha coragem, dê prioridade a Deus, priorize a obra, priorize a chamada, priorize o seu compromisso com Deus, e Deus não vai deixar ninguém mexer com você, e Deus não vai deixar ninguém mexer com os teus, e Deus não vai deixar ninguém destruir o que tu construíste com a graça do Deus grandão. Meu Deus, meu Deus. Vou encerrar a mensagem, se não passar o dia todo aqui pregando, o tempo todo aqui pregando. Vou encerrar a mensagem, essa mensagem é forte, vem diretamente do coração de Deus, e para nós encerrarmos, a Bíblia diz, meu Deus, que ele foi parar na casa de Faraó, aonde Faraó, rei do Egito, ele temia a outros deuses, tá vendo? O temor de Faraó era os outros deuses. Estás com medo de quem teme a Faraó, é? Tu estás com medo de quem é adorador dos deuses de Faraó, é? Mas, meu Deus do céu, o nosso Deus é maior, ele é maior. Tem um hino que diz que ele é maior que a tua angústia, ele é maior que o teu sofrimento, ele é maior, ele é poderoso, ele é bem maior, ele é Jeová. Ele é maior que a tua tristeza, ele é maior, ele é só grandeza, meu Deus. E não existe outro jamais. Que Deus te abençoe. O tema da mensagem hoje é saindo da cidade dos medos, ou dê prioridade a Deus. Coisa boa. Quantas pessoas eu vejo Deus libertando, vejo pela fé. Deus libertando pessoas. Eu vejo Deus levantando pessoas, colocando pessoas de pé. Eu vejo pessoas chorando com esta palavra que foi ministrada, que não é do homem, é de Deus. Eu vejo pessoas impactadas pelo poder da palavra do Deus grandão. Que Deus continue te ajudando, te fortalecendo, te mantendo de pé. Tenha coragem. Que Deus te abençoe. O tema da mensagem hoje é: dê prioridade a Deus. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Quem deseja receber uma mensagem como esta, DDD 81 99644 4777. Que Deus abençoe. É para a glória de Deus que eu ministro. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus!